galerinha do terceiro ano, tudo bem? Espero que sim. Hoje a tia Carol veio aqui para fazer aquela revisão de toda a semana que a tia passa, né? Hoje nós faremos uma revisão de língua portuguesa e trataremos os conteúdos das duas últimas aulas, que contempla o conteúdo pronomes. Então a gente vai revisar pronomes do caso reto, pronomes possessivos e pronomes oblíquos, ok? Então vamos começar com os pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto, eles são utilizados em situações de comunicação. Isso quando a gente tem a presença de duas ou mais pessoas envolvidas numa conversa dentro de um contexto. Esses pronomes, eles são utilizados justamente para fazer essa conexão entre sujeito e pronome, para a gente ter coerência durante a fala, para que a gente não precise ficar falando, repetindo o nome de pessoas. A gente pode tratar dessa pessoa, tratar do conjunto de pessoas através da substituição de pronomes pessoais do caso reto. Por isso que elas sempre acontecem em um contexto onde há comunicação de duas ou mais pessoas, ok? Os pronomes do caso reto são o eu, tu e você, né? O tu é mais usado na conjugação verbal e o você utilizado usualmente quando falamos e também na nossa escrita. Ele e ela, nós, vós, eles e elas. O eu é a primeira pessoa do singular. Esse PS significa pessoa e singular, ok? Tu e você é a segunda pessoa do singular. Ele e ela, terceira pessoa do singular. Já quando voltamos aqui para o nós, a gente já entra no plural. Então, o nós é a primeira pessoa do plural. PP, pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. E eles e elas, terceira pessoa do plural. Então, o que você tem que pegar? Que os pronomes pessoais do caso reto é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E os três primeiros pronomes fazem parte do singular e os três últimos do plural. Porque está no plural porque temos o acréscimo do S ao final desses pronomes, ok? E aí a tia trouxe uns exemplos aqui para ficar mais claro pra gente. Tem a seguinte frase: eu e minha mãe fomos ao cinema. Eu tenho sublinhado aqui eu e minha mãe para ser substituído por um pronome pessoal do caso reto. Eu e minha mãe contempla nós duas juntas. Então, a substituição do pronome que eu terei é pelo nós. Nós fomos ao cinema. Quem é o nós? Eu e minha mãe. Outro exemplo. Juliana é uma menina muito esperta. Juliana é uma menina esperta, correto? Juliana é o sujeito da minha frase, é de quem está sendo falado. Então, eu tenho que fazer a substituição por esse sujeito que está grifado aqui por um pronome do caso reto. Juliana é quem? A menina. Como a gente pode substituir por um pronome pessoal do caso reto? Por ela. Ela é uma menina esperta. Quem é o ela? Juliana. A gente fez a substituição do nome do sujeito por um pronome pessoal do caso reto, ok? Então, o pronome pessoal reto, ele é bem simples. Você vai achar substituições óbvias de pronomes. Se eu faço referência a uma pessoa, é só eu conseguir identificar se é um sujeito que está flexionado em gênero masculino ou feminino, e a partir daí eu ver quais são os pronomes que se encaixam ali, ok? Também aprendemos pronomes possessivos, que são pronomes que indicam posse, ou seja, algo que pertence a alguém. Quando eu digo um pronome de
Possessivo, ele já fala, pronome que envolve posse. Ou seja, a posse significa que alguma coisa pertence a alguém, que algo é de alguém, ok? E aí os pronomes possessivos? A gente tem o meu, minha, teu, tua, seu e sua. Nosso, nossa, dele e dela. E a gente também varia com a flexão de número, que é quando fazemos o acréscimo do S, que aí fica meus, minhas, teus, tuas, seus, suas. Nossos, nossas, deles e delas. Então, para ficar um pouco mais fácil, você pode gravar primeiro esta primeira coluna da esquerda e esta aqui também. Então, você grava meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, dele e dela. Gravou isso? Se você precisar flexionar em em número, lá a sua frase, você faz o acréscimo do S. Se essa frase tratar de mais de uma pessoa, você sabe que o seu pronome terá que estar flexionado em número e logo você deverá fazer o acréscimo do S, ok? E aí tem um exemplo aqui. Não quero mais ir à festa de Márcia. De quem é a festa? É de Márcia. Então, ela que tem a posse da sua festa. E aqui está grifado a substituição que eu deverei fazer por um pronome possessivo. Então, eu terei a substituição pelo pronome dela. Então, não quero ir mais à festa dela. Quem é esse dela aqui? É de Márcia. E a festa de quem? É dela. Então aqui tudo te traz essa ideia de posse, de um pronome de possessivo. E quando a gente trata, de pessoas, a gente substitui pelo pronome dele ou dela. Como aqui a gente tem, uma pessoa aqui, uma mulher, gênero feminino, então o nosso pronome possessivo também tem que flexionar de acordo com esse gênero, ok? Outra frase. O presente era de Flávio. E aí eu tenho aqui, uma posse também. De quem era o presente? Era de Flávio. Então é algo que pertence a ele. E o que está grifado aqui é o de Flávio. Então eu tenho que substituir isso aqui por um pronome possessivo, que é o dele. O presente era dele. Quem é esse aqui? O dele se refere a quem? Ao Fábio. E de que contexto está sendo tratado aqui? Sobre um respectivo presente. Então, a gente flexionou aqui pelo pronome dele, que é um pronome que justamente faz essa interferência, de pessoas envolvidas em pronomes possessivos, e ele está flexionado de acordo com o gênero masculino, porque estamos falando de Fábio, um nome masculino. E por fim, a gente aprendeu sobre os pronomes oblíquos, que são pronomes que são usados para substituir o complemento de um verbo. A gente tem um verbo lá no presente na frase e a gente tem que complementá-lo, ok? E a gente tem aqui os exemplos de pronomes oblíquos. A gente tem me, temos o te, se, o, a, lhe. Eles são primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular. E depois temos nos, vos, se, os, as e lhes, que são primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Facinho porque é bem pouquinho, igual lá nos pronomes do caso reto. E a gente sabe que eles têm interferência, igual a tabelinha que eu mostrei no livro. A primeira pessoa do singular no pronome do caso reto, ela dá a mesma ideia da primeira pessoa do singular no pronome oblíquo também. Ele faz a mesma referência de quem se fala. Então, eles acabam tendo uma interferência entre si, uma relação de igualdade, ok? E ele tem
um pouco, uma quantidade menor de pronomes do que os pronomes possessivos, então é mais fácil da gente aprender, né? É só memorizar. Me, te, se, o, a, de. Todos esses pertencem ao singular. Nos, vos, se, os, as e lhe pertence ao plural. E aí a tia traz exemplo aqui. Analisar o texto é preciso. A gente tem que fazer a substituição aqui de uma palavra que está acompanhada do verbo analisar por um pronome do caso oblíquo. Então aqui eu tenho uma variação do meu verbo. O meu verbo ele tem que fazer o quê? Uma intercalação aqui, né? Uma coerência com as palavras sublinhadas. Então, analisar passa a analisá-lo. Esse analisá-lo se refere ao texto. Então, analisá-lo é preciso. Analisá-lo quem? O texto. Entregarei os cadernos. Então, eu tenho aqui essas palavras. Anteriormente a elas, né, a gente tem o verbo entregar aqui. Então, como ficará? Entregarei os. O que é entregarei os? Esse os se refere a quem? Aos cadernos. Então, a palavra que vem anterior, né, sempre vai ser um verbo. E a partir daí você tem que colocar um pronome oblíquo acompanhado desse verbo para fazer referência ao elemento que é indicado na frase. Ok? Então, foi basicamente essa nossas duas últimas aulas de língua portuguesa e tratamos de pronomes. No caso, reto, possessivo e oblíquo. Trouxe alguns exemplos aqui para ficar cada vez mais claro para a gente, ok? Mas se tiverem qualquer dúvida ainda a respeito desse assunto, não esqueçam de me comunicar, tá bom, meus amores? Então é isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Um beijo!